E aí, meu povo, bom dia, né? Nessa semana de aniversário do Karl Marx, né? Não podia faltar um vídeo falando do Manifesto Comunista. O ano passado eu não fiz, mas esse ano tem. É porque o livro, gente, apesar de ser bem fininho, eu chamo de livro, né? Mas ele é um manifesto. Ele é bem fininho, tem poucas páginas, não sei, talvez umas 40, dependendo da edição, né? Porque às vezes tem umas. Acho que a Boitempo tem prefácio, tem um monte de coisa assim e tal. Não sei o que, aí sai um pouquinho mais grosso. Mas assim, o manifesto em si, até com o texto introdutório do Engels, ele é bem curtinho, ele é bem fininho, mas é um texto muito denso, porque é como se fosse. Se você for dissecar aquele manifesto, praticamente é uma enciclopédia comunista, assim, sabe? Sobre os ideais comunistas, sobre história, sobre o socialismo, sobre projeto, né, de comunismo, de doutrina. É um livro que pontua muito isso, quais são os ideais dos comunistas, né? O que eles pretendem, afinal. Bom, esse manifesto comunista que o Marx e o Engels escreveu foi publicado pela primeira vez em 1848 na cidade de Londres. Na verdade, tem até um babado assim que o Marx ele estava, na verdade, em Bruxelas e a galera assim da Liga Comunista estava já Liga dos Justos já estava já no ouvido dele que ele tinha que fazer esse manifesto que já estava atrasado. E na Europa a coisa já estava pegando fogo, né? Nessa coisa do proletário mesmo sair, se manifestar, fazer barricada, queimar, incendiar fábricas, etc. A Europa estava pegando fogo e a galera estava exigindo dele, assim, para ontem esse manifesto. E aí saiu a publicação. E assim, esse ano é tão interessante a gente compreender o ano de 48, porque se vocês puderem ler o Eric Hobsbawm, né, no seu livro A Era das Revoluções, 1789 a 1848. Ou seja, ele vai pegar desde lá a Revolução Francesa até 48, que é quando o Luiz Bonaparte, com um golpe de Estado lá, toma o poder na França. Mas é nesse livro que o Hobsbawm vai falar o seguinte, que é muito... Ele vai chamar de uma catástrofe universal que está acontecendo na Europa. É uma série de revoluções, né, de sediações que está acontecendo na Europa, que começa lá na Suíça, vai para a Itália, em Palermo, França, na Renânia, na Prússia, né, hoje Alemanha, na Áustria, no Reino da Áustria e Hungria. Assim, tá pegando fogo. A Europa é uma panela de pressão e o Hobsbawm vai chamar de catástrofe universal, que é uma licença poética, na verdade, porque ele é um britânico, né, um europeu. É uma fala britânica e europeia, né, ou seja, universal. A Europa, o centro do mundo, né, catástrofe. Como ele é britânico, então só no resto da Europa que acontece catástrofe. Ai, Hobzinho, eu chamo ele de Hob, amigos íntimos. Então o Hobsbawm ele vai dizer o seguinte, que antes de 48, ali 46, começa esse turbilhão de revoltas acontecendo no continente europeu. Então, nesse período, você tem na Europa uma crise econômica, uma massa de trabalhadores politizados e engajados na ação, né, de fazer, não tem nada a perder, então eles estão super engajados mesmo em cumprir essa luta de revolucionária. Então tá aí um livro para vocês lerem, do Hobsbawm, e também um outro livro do próprio Marx, que é o 18 de Brumário, que é um livro assim que eu acho que é fantástico, para mim é um dos melhores dele, que ele vai falar justamente desse período pós 48, né, de 48 para frente, né, ele vai fazer uma análise desse período de como a Revolução de 48 deu esse plot twist, né, essa reviravolta na história, onde acontece justamente um golpe de Estado e a burguesia consegue restaurar o seu poder, fortalecer-se no poder, na verdade, podemos dizer assim, e consegue isso de forma autoritária, né, através do autoritarismo.
Tanto que o Marx vai dizer o seguinte, que a burguesia, ela só se salva nos momentos de crise, ela só se salva através do autoritarismo. Eu acho isso muito fantástico, essa observação dele, porque quando a gente vai estudar os fascistas dos países, né, onde aconteceu o fascismo, você vai perceber justamente isso. A crise econômica acontecendo, uma crise também não só econômica, mas social, enfim, moral, etc. E justamente é isso, né? Quem vai assumir o poder político nesse momento serão governos autoritários. Mas assim, por que Marx sobrevive mais de 200 anos depois, nas suas ideias? Na verdade, eu acho que o que torna o texto do Marx ainda muito atraente é porque ele faz essa crítica ao capitalismo de forma muito inteligente, muito interessante e atrativa, né? Porque além das críticas, ele apresenta assim, um projeto diferente, um projeto que seria o oposto, uma versão oposta do... Não uma versão oposta, mas uma solução ao capitalismo, uma outra direção de sociedade, de sistema econômico e político. Então isso torna o livro ainda muito atraente. Ele é objetivo, ele vai enumerando lá, sei lá, 18 elementos de uma sociedade de valores comunistas, né? De valor comunista. E o Marx, no seu discurso, que é muito interessante, que eu gosto muito, porque ele vai assim, vai no cerne histórico, né? Que é justamente, ele vai apresentar essa força revolucionária da burguesia. Ele vai dizer assim, ó, de servos da Idade Média, onde nasceram ali os burgueses livres, eles vão através da navegação, a expansão do comércio com a Índia, com a China, colonização na África, na América. Então, tudo isso que vai motivar a industrialização e causar a prosperidade do comércio, né? Ele vai também causar a expansão do mercado e impulsionar a expansão da indústria, ou seja, vai fortalecer toda essa sociedade, essa classe burguesa, né? A expansão está acontecendo. E essa expansão econômica, Marx vai dizer assim, vai se desenvolver juntamente com o poder político que a burguesia vai passar a ter, ao ponto do Estado ser um comitê, né, como chama o Marx, um comitê que está ali agenciando os interesses da burguesia, o que a gente chamou de, em resumo, de Estado burguês. E aí ele faz todos esses elogios e vem detonando depois, detonando assim, ele vem nas ameaças, né, o que a burguesia criou, né, vai se voltar contra ela, né, as armas que a burguesia criou vai se voltar contra ela, inclusive o trabalhador moderno, que é cria da burguesia. E aí o que eu acho que é de uma maneira muito brilhante, ele vai respondendo, cara, parece que ele estava pensando nesse livro, já pensando na geração aqui do século XXI, porque no Manifesto Comunista ele responde a questões que são sempre apresentadas, né? Que comunista quer destruir a família, a propriedade privada, não sei o quê. E aí o Marx vem elencando assim, resposta a resposta. E aí eu diferenciando o capitalista do trabalhador, ele também vai respondendo, né? Por exemplo, capitalista é uma posição social na produção. Então, meu caro, se você ganha aí seu salário de 20 mil como juiz, ou sei lá o quê, como médico, você não é capitalista, porque você não detém meios de produção, ok? E aí o trabalhador... Ai, os fogos, peraí. E já o trabalhador, ele ganha o salário mínimo para se manter vivo. É só para isso que ele ganha. Ele não se aproveita de nada na vida, a não ser manter a sua existência. Então ele vem, o comunismo não quer abolir o trabalho, mas quer abolir a apropriação sobre o trabalhador. Esse trabalhador trabalha para multiplicar o capital, lado capitalista. Ele não trabalha para si, para o seu próprio benefício. E, aliás, aí é um trecho muito interessante, muito forte no Manifesto Comunista, que é quando ele diz assim, o trabalhador vive enquanto for interesse da classe dominante. É uma política que existe até hoje, né? Que a gente chama até de necropolítica.
né? E aí Marx vai falar que no capitalismo o capital é autônomo e pessoal, enquanto o trabalhador ele não tem autonomia nem personalidade, né? O que obriga o trabalhador a trabalhar pela sua existência, pela sua sobrevivência. O trabalhador, como não tem lucro, ele não pode simplesmente cruzar os braços e dizer não vou mais trabalhar, vou tirar um ano sabático ou qualquer coisa parecida. Ele simplesmente tem que fazer isso para garantir a sua existência. E outra coisa que o Marx vai contestar é os comunistas querem abolir a propriedade privada, né? Então, assim, o Marx fala assim, a gente não quer abolir a propriedade em si, mas sim a propriedade burguesa, né? Outra coisa também que ele vai falar é sobre vamos dizer, a abolição da propriedade privada vai parar todas as atividades, vai disseminar a preguiça. Aí o Marx, bem debochado, já naquele século, né? Ele vai dizer assim, meu amor, se for assim, né, a sociedade burguesa já estaria morta de tanta ociosidade, né? Pois nessa sociedade que a gente vive, quem trabalha não lucra nada. E quem lucra não trabalha. Ele é fantástico. Eu parei pra rir. E do deboche, né? E aí ele vai falar outra coisa também, que a propriedade, ela já foi abolida há muito tempo, inclusive pelos próprios burgueses, né? Essa pequena classe, ela vai abolir da propriedade um número imenso da sociedade. E aí outro trecho ele vai falar sobre a abolição da família, né? Ele até solta uma exclamação, abolição da família, ai meu Deus do céu. Aí ele vai explicar, porque o burguês, o capitalista, ele vê a família como parte do seu lucro privado, né? A mulher é apenas mais uma nesse meio aí de produção, né? Porque ela tá ali também para atender ao lucro desse capitalista, gerando filho, isso na própria classe dele, mas o Marx ele vai fazer uma avaliação da mulher, da trabalhadora, da classe proletária também, né, nessa situação, de como ela está ali para gerar o lucro para o capitalista, né, e também está nesse processo de uso, né, da proletariado vem de prole. Então, assim, o papel da mulher nessa fabricação da prole, dos trabalhadores. Nesse período que o Marx escreve, é muito forte a presença de crianças no trabalho, inclusive em trabalhos assim de risco de perder a vida mesmo, assim, é bem sério. Tanto que ele vai pontuar, eu tô com o livro aqui online, aliás, esse manifesto tem disponível na Expressão Popular, tem disponível também no dominiopublico.com, achei aqui. Até o último 10, eu falei que ele tinha 18, né, pontos de projetos comunistas, mas são 10, na verdade. E ali tá, educação pública e gratuita para todas as crianças, supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje. Enfim, vocês já veem como são os 10 mandamentos do Marx aqui. Ele é bem escatológico, real. Bom, o livro termina falando sobre o socialismo, né? Ele vai detonar todo socialista, vai dizer que eles são pequenos burgueses que ficam pregando a fraternidade, trabalhador e burgueses unidos e tal na mesma causa. Mas o Marx fala, socialista é conservador e reacionário, né? Então eles estão com o lado que lhe é conveniente. Ele vai dizer o seguinte, eles não querem a transformação radical ali na raiz, no cerne. Ele quer pequenas reformas. É isso, gente. Cara, dá pra sugar esse livro, assim, tem muita coisa. O tempo tá rolando, não dá pra ir mais fundo que isso, eu tentei. Juro que eu tentei. Mas é um manifesto excelente. Vocês podem odiar ele, o comunismo e tal, as ideias, mas é um baita textão mesmo, real.